22 e o verso 30 de Ezequiel. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse sobre a brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Capítulo 22 de Ezequiel, versículo de número 30. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Essas palavras são do próprio Deus, quando ele levanta a Ezequiel como grande e extraordinário profeta de Deus. O livro de Ezequiel, ele ocorre entre os anos 593 a.C., um pouquinho menos, talvez por aí, 593 anos antes de Cristo, quando Judá estava sendo levada para o cativeiro. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, contém muita linguagem figurada e muitas vezes de difícil interpretação. Ezequiel era filho de um sacerdote, foi levado cativo para a Babilônia e a sua tarefa era ser um atalaia espiritual. Ezequiel recebeu o mais alto grau de inspiração, sempre vinham ao coração dele, assim diz o Senhor Deus. Aleluia. Ezequiel também faz referência principalmente às visões de advertência, predições acerca da culpa do povo de Israel, mais precisamente Judá, e da destruição vindoura de Jerusalém. Ezequiel também ele fala da glória do Senhor ausente no templo, da queda de Jerusalém, e lá no capítulo 44, verso 4, Ezequiel fala da glória de Deus, e mais precisamente no capítulo de número 37, o avivamento, a grande restauração para a nação de Israel. O Senhor Deus, no livro de Israel, no livro de Ezequiel, dá a Israel uma grande advertência e, podemos assim dizer, uma grande puxada de orelha. E trazendo para os nossos dias, é comum nós, dentro das igrejas, em cima dos púlpitos, nós ouvir alguém clamar, bradar, para que um homem venha se colocar na brecha, alguém venha se colocar na brecha, se ovaciona muitas vezes o anseio de que apareça alguém para preencher esta falha na brecha. E nessa noite nós vamos ver o que implica o ser humano, o profeta, o homem de Deus ir para a brecha. Já de antemão eu quero te dizer que isso não é uma tarefa fácil, não. Nós vamos ver aqui à luz da Bíblia o que acontece quando alguém vai para a brecha e o que significa dizer ir à brecha. E para tal, nós devemos ler então, neste mesmo capítulo 22, os versículos 9 até o 14. Olha o que diz a Bíblia. Homens caluniadores se acham em ti, para derramarem sangue em ti sobre os montes, come carne sacrificada e perversidade contém no meio de ti. No meio de ti descobrem a vergonha do pai, abusam da que está impura na sua separação. No meio de ti, um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina abominavelmente a sua nora, outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti, aceitam-se subornos para se derramar sangue, recebes usuras e lucros ilícitos, e usas de avareza com teu próximo, oprimindo-o, e de mim te esquecestes, diz o Senhor. Eu certamente baterei as mãos contra o lucro desonestos que ganhastes e contra o sangue que derramastes no meio de ti. Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, disse e farei. Não podemos ler o versículo 30 sem antes fazer alusão a esses versículos que lemos do 9 ao 14,
porque aquele que vem sobre a brecha, ele vem apontar as falhas, aleluia, aleluia, do sistema, a falha de onde está acontecendo o problema. Na época em que Israel recebe o profeta Ezequiel profeticamente, no ano 593 a.C., está ali instaurada a apostasia, o abandono das coisas de Deus, não havia ninguém que ajudasse. Também estava sendo Judá levado ao cativeiro, havia profetas falsos, anciões idólatras, e naquela leva ao cativeiro morre a esposa de Ezequiel, e Ezequiel fica viúvo, por onde profetiza por longos anos. Ezequiel, ele tinha cerca de 25 anos quando foi levado ao cativeiro, e com 30 anos ele recebe o seu chamado. Aleluia, Judá foi levada no ano 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C., já agora Judá sendo levado. É contemporâneo Ezequiel de Daniel e Jeremias. Daniel vive junto com Daniel e ainda conhece o ministério de Jeremias. Por fim, a promessa da restauração está lá dentro do capítulo 37. Nós queremos dividir em 3 partes esta pregação acerca do versículo de número 30. Primeira parte. Lá no versículo 9 do capítulo 22, está lá a calúnia. Qualquer um que venha sobre a brecha deve condenar a calúnia, deve condenar a morte dos inocentes, deve apontar a lascívia e deve apontar o perverso. Quem vem sobre a brecha não vem para passar a mão na cabeça de ninguém. Quem vem sobre a brecha, como estamos acostumados a clamar, Senhor, envia alguém que venha sobre a brecha, esse que virá sobre a brecha, ele deve vir apontando o pecado da atualidade dentro do contexto em que ele vive. No versículo 10, aponta ali a falta de respeito aos pais, a libertinagem. Tudo isso, aquele que vem sobre a brecha deve condenar, deve apontar, não deve estar calado. Deus jamais levantará alguém sobre a brecha e este venha se calar, não, de maneira nenhuma. E no versículo 11 está ali aqueles homens de Israel dormindo com a mulher do próximo, com a nora e com a irmã. Se nós considerarmos que mulher pode tipificar sim igreja, nós vamos ver a seriedade do contexto bíblico que estava vivendo Israel e a seriedade da nossa época. Homens dormindo com a mulher do seu próximo, com a nora e com a sua irmã. Também o que vem sobre a brecha deve condenar o suborno contra os seus irmãos, deve apontar a usura, que é o juro excessivo, a ganância, os lucros ilícitos, deve condenar a avareza contra o seu próximo, deve condenar aqueles que são apegados ao dinheiro, aleluia. E no versículo 13 do capítulo 22, ainda dentro da primeira parte, aquele que será levantado sobre a brecha, ele deve condenar também o lucro, à custa da morte de gente inocente, o custo de morte, a injustiça social, aleluia. Deus, aleluia, quer levantar alguém que venha preencher a brecha, vir ficar naquele lugar em que existe a maior deficiência. Nós clamamos por alguém que venha sobre a rocha, aleluia, ficar em guarnição naquela parte falha do sistema. Mas quando alguém é levantado nessa circunstância sobre a brecha, aleluia, logo nós queremos abater, porque ele está apontando o suborno, a usura, a calúnia, a morte, a perversidade, o adultério. Ele está apontando o amor ao dinheiro, as coisas desse mundo. Nós clamamos por alguém que
tenha que vir sobre a brecha, mas quando esta pessoa aparece sobre a brecha, apontando aquilo que tem que ser feito, logo nós levantamos uma questão, será que é, será que não é? Porque é uma questão muito complicada, muito complexa, num contexto geral, não trazendo para nenhuma denominação, nem sequer generalizando, mas dentro de um contexto, de um sistema corrompido e caído como era na época o Estado de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 28, ainda do capítulo 22, partindo para a segunda parte da pregação, diz a Bíblia: os profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca. Reboco com argamassa fraca, sem força. Aleluia. Os profetas, diz a Bíblia, na época de Israel, os profetas não estavam ensinando o que deveria ser ensinado à nação de Israel. Os profetas não estavam abrindo os olhos da nação de Israel acerca da idolatria, acerca da calúnia, acerca da morte dos inocentes, dos perversos, daqueles que são libertinos, do suborno, da avareza, do lucro, do adultério. Israel não estava mais ensinando as leis do Senhor, e os profetas estavam lá ensinando coisas superficiais. Então nós entendemos que aquele que vem sobre a brecha deve ensinar coisas profundas, aleluia, justamente tocando no ponto fraco, aleluia, da espiritualidade, aleluia, daquela situação em que se encontra, porque